1, 2, 3. Você pode explicar do que se trata? Nós estamos aqui com o professor Armando. Nós estamos aqui com duas pessoas hoje para o nosso programa A Memória Viva de Caratinga. Nós temos aqui o nosso amigo, companheiro, jornalista, humorista, escritor. Tem mais? Não, por enquanto é só isso. Por enquanto é só isso. O Silvio Abreu, que estará conosco aqui nessa tarde, para entrevistarmos aqui o professor Armando Alves da Silva, essa grande figura do professor Armando, essa memória viva, uma grande memória das caçadas, memória das escolas, memória da política. E mais o que, professor? Sem contar os lápis de memória. Sem contar os lápis. Professor Armando, ele não é de Caratinga, não, ele é de Cantagalo, né? Você é do Rio de Janeiro, né? Sou do estado do Carioca. Não, carioca não, eu sou fluminense. Fluminense, mas quando o senhor chegou aqui, o senhor chegou em 1940, me parece? Fevereiro de 1940. O senhor chamava muita atenção pelo seu sotaque na cidade de Caratinga? Falava com essa? Caratinga era uma cidade... Puxava os X, né? A gente puxava muito pelos S na ocasião, né? Então, aqui havia pouco fluminense e carioca na ocasião. Então, a gente era notado, principalmente por causa de colégio. Chegava um professor novato aqui, todo mundo queria conhecer, né? Dizem que o senhor chamou a atenção como professor em Caratinga, né? Foi, eu era professor da ocasião de latim, francês, né? E o senhor era professor do Colégio Caratinga, né? Do Colégio Caratinga. Depois é que o senhor fundou o Nossa Senhora das Graças. O senhor e mais quem que fundaram o Nossa Senhora das Graças? Eu fui professor, Nossa Senhora das Graças, fui eu, padre Juquinha, chamado padre José Rocha de Castro. O professor Rodão Valente Pérez e o professor Arnaldinho Freitas. É interessante, professor Armando, mas nesse período mesmo que o senhor fala, você sempre contou pra gente, né? Essa questão do surgimento dessa escola. Caratinga, nessa época, quando foi isso, dessa fundação dos colégios aqui? O senhor foi o pioneiro? O Nossa Senhora das Graças foi o pioneiro? Foi o pioneiro. O Colégio Pioneiro? Pioneiro. Antes não havia nenhuma escola? Havia o Colégio Caratinga. Colégio Caratinga. Ele dava aula no Colégio Caratinga. Eu dei aula durante 10 anos no Colégio Caratinga. O Nossa Senhora das Graças, então, 1940 a 1950. Dali então que surgiu a ideia do Nossa Senhora das Graças? O Colégio Nossa Senhora das Graças surgiu da seguinte maneira. O senhor bispo, Dom Cavati, queria já começar a fundar aqui um colégio tipo religioso. Então, nós aproveitamos a oportunidade e lançamos a ideia de fundar um colégio católico. Porque o Colégio Caratinga, depois que saiu da mão do Dr. Miguel Abdala, passou a ser um colégio praticamente confessional, né? Presbiterianos. Entendeu? Sim. Então, uma série de bispados achavam que devia ter um colégio religioso. Não havia nenhum, foi o primeiro colégio. Foi o primeiro foi o Caratinga. Logo em seguida... Veio o Colégio Nossa Senhora das Graças. E o Colégio das Irmãs? Veio depois. Aí nós fundamos o Colégio Nossa Senhora do Carmo. O Colégio Nossa Senhora das Graças foi uma base para o Nossa Senhora do Carmo. E tem um detalhe. A despeito de serem colégios religiosos, parece que o professor Armando, ele queria um colégio mais liberal, né? Foi o colégio mais liberal. Exatamente. Eu sempre fui liberal nesse ponto. Eu uso o sistema eu fui educado pelos padres jesuítas, então eu uso o sistema dele liberal. O jesuíta é essencialmente liberal, né? Você vê a PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, eles são pioneiros em faculdade católica mista, né? No Brasil, né? Os jesuítas. É a parte mais avançada da Igreja Católica. As irmãs não admitiam, o curso misto, rapazes e moças. As irmãs carmelitas. Olha que isso veio acontecer muito mais tarde, só agora na década de 70. 80, né? Exatamente. Só na década de 80 que abriram aqui em Caratinga mesmo. Elas não concordavam com o colégio misto. Então havia. O senhor bispo, então, Dom Cavati, achava que devia ter um colégio religioso misto, já que as irmãs não queriam. E aí abriu espaço para o senhor. Abriu espaço para mim, o pai Juquinha, o Arnaldinho. Esse colégio começou assim, mais ou menos, com quantos alunos? Nós começamos logo com naquela ocasião era a primeira série ginasial, né?
Não é isso? Começou com a Começaram primeira. série. A primeira série nacional. Uns 40, 50 alunos. É, E qual foi o ano, assim, os anos considerados de apogeu do Colégio Nossa Senhora das Graças, professor? Foi logo a primeira turma, era em convênio, a primeira turma, por exemplo, com a Nossa Senhora das Graças, era em convênio com a Nossa Senhora do Carmo, com o científico. Essa era a turma do Ziraldo. A primeira turma foi a turma do Ziraldo. Chama do Ziraldo É interessante que, quando o senhor fala aí na turma do Ziraldo, né? Desculpa, eu estou cortando aqui o assunto, mas é muito importante dizer isso. Parece que o Colégio Nossa Senhora das Graças, ele acabou se tornando um celeiro, né? Um grande canteiro de gente de expressão. Foi. Né? Olha aqui, o senhor falou no Ziraldo, quem teve o outro? Quem teve o outro? O Zélio. Vamos ver o professor Armando. Tem aí o doutor Alain Vigiano, que está lá no Paraná. Tem a porção de... Zélio passou. Esse que é professor da Universidade lá de Federal, aqui do Oriente, dentista. Não sei quem é. Não me recordo, o senhor talvez não se lembre dele agora. Agora é. A memória falha. Mas a gente vê que do Ziraldo, por exemplo, acho que é uma figura que a gente não poderia esquecer, né, de citar. E dali, parece-me que o senhor já me contou há algum tempo atrás alguns casos muito interessantes sobre o Ziraldo. Da infância do Ziraldo ali, ou como estudante. Ele era bom estudante mesmo? Ele era bom ou era bom só no Não era traço? Como estudante ele não era bom, não. É uma denúncia? Quer dizer, ele era estudante comum. Sim. Muito brincalhão. Não chega a denúncia. Fazia desenhos lá, inclusive, por exemplo, fez latinha, fez um desenho de um índio pelado para mim, né? Não chega a ser uma índio denúncia, pelado era tinha uma vocação, né? Ué. O professor Armando já me falou que uma vez ele vivia protegendo o Ziraldo exatamente pelo fato da vocação, dele. Então eu perdoava. É o sinal, né, Silvio? É o sinal do educador, né? É captar exatamente esses valores, né, e você regar esses valores. Se o senhor se tivesse reprimido demais, ele não teria se tornado, saído de lá, outra. Teria abandonado o estudo. Nós tivemos na ocasião também o Aguinaldo Timóteo. Foi aluno lá? Foi aluno, Também a mesma coisa. Né? O Tcheninho. O Aguinaldo Timóteo era cantor, desde rapazinho. Ele cantava Tatuado de Granada. E explodia, não? Não sei se explodia. Acabou explodindo. Mas também não era muito. Também ele era meio brigador. O que ele é hoje, ele não mudou, não. Teve um caso do senhor com o Aguinaldo Timóteo, que era um negócio da escada. Diz que tinha uma escada. Eu não sei se esse é do Aguinaldo. Era um colégio misto. Deixa ele contar. Como é que é essa história? Ali no colégio, ali é o seguinte, é um prédio velho e datado. Tinha sido colégio de freiras lá embaixo. Entendeu? Havia um colégio de ex-freiras lá embaixo. Então nós datamos o prédio já estava mais ou menos datado para a escola. Nós fomos lá, aproveitamos o prédio. Aí tinha duas escadas. Tinha uma escada de madeira. Então o doutor Wallace, que era engenheiro, o Wallace de Martins ali, foi lá, olhou, Armando, essa escada aqui não comporta muita gente, não. Perigosa. Sim. Então tem que fazer uma escada de cimento pelos fundos, lá de lá, por detrás, para poder entrar o grosso dos alunos. Certo, mais resistente. Então se aqui essa escada não pode deixar acumular gente. Eu falei, não pode acumular, então só entra a moça, né? Certo. E professor. Lá, os marmanhos têm que subir e dar a volta por lá. Certo. Aí, de vez em quando tinha um garotão, tipo do Geraldo, ou do Aguinaldo Timóteo, e ele queria ver as pernas das moças. Esperto. Porque as moças andavam com o uniforme vinha aqui embaixo do joelho. Então na escada ali, ele queria ver as perninhas da moça, né? Certo. Porque na hora de educação física ele não podia ver. Não podia não, professor? Não, é de bombacha. Né? Então fica de bombacha aqui. Mas e a história? Aí eu pegava um cara, eu dava logo 3 dias de suspensão. Aí eu falava, se você subir agora, é 3 dias. Se descer, é 3 dias, viu? Se ficar aí, é expulso. Ele pegou por 2 caras. Saiu da pena. Esse fato é formidável. Acho que não há quem em Caratinga não conheça essa história. É verdadeiro mesmo. Quer dizer, o senhor deixou o cidadão sem opção. Se você subir, perde. Se descer, perde. Se ficar, está expulso. Não tem outra verdade. Que bem que o patamar da escada era baixo. Né? É uma escadinha de madeira, mas muito perigosa. Então o problema da escada não é por causa de ver perna de moço, é por causa do peso. Professor Armando, eu estava observando aí, o senhor vê que Caratinga, quando o senhor veio para Caratinga, o
que fez o senhor vir para cá, afinal de contas? O que trouxe o senhor para cá? Que motivo? Eu vou explicar para você. Era 1940 e eu dava aula no Colégio Santa Rosa, em Niterói. Padres italianos. Os salesianos. Pastor italiano. Eu trabalhava como intérprete da Companhia de Assicurazioni Generali, intérprete de francês, ali no Rio de Janeiro, na Quinta Avenida. Tudo italiano. Rebentou a guerra na Itália. Travaram tudo. Ali nós todos passamos a ser vistos como quinta coluna no Rio de Janeiro. E eu, por coincidência, eu conheci o Miguel Abdala, o Geraldo Romaneiro aqui de Caratinga, o Carlos Lacerda, numa pensão ali em Niterói, perto dos Correios de Telefone em Niterói. Essa pensão era de uma senhora de Cantagalo. E eu não saí de lá, tinha muita moça. Morava na pensão. Ia lá almoçar, Dar uma namoradinha? Eu morava com minhas irmãs, né? Mas ia lá passear. E o Miguel Abdala, então, começou a guerra, começou o negócio de guerra, etc. O Miguel Abdala, o Miguel Abdala sempre foi esquerdista, né? Miguel. O Carlos Lacerda era esquerdista, o Geraldo Romanelli. Então, o senhor conviveu com o Carlos Lacerda? Sim? Lá conheceu mesmo? Conheci. Ele morava lá. Ele era comunista, na ocasião. Aí, o que aconteceu? O Miguel me falou assim: Armando, você sabe que eu comprei um colégio lá em Caratinga? Quem era ele? O Miguel Abdala. Ele estudava direito em Niterói. Nós estudávamos direito, eu não estudava, parei. Certo. Eu, Miguel, o João Romaneto, estudava direito também lá. Era uma rapaziada solteira, né? Sim. Aí, você quer ir para Caratinga? Eu falei: onde que fica isso? Você pega no mapa e vê onde que é a última cidade da Leopoldina. É fim de linha. Se você ficar aqui, eles vão te pegar, vão te botar no navio, o Brasil entra em guerra e você vai para a Itália, né? Falei: é possível? Falei: eu lá combater na Itália. O patriotismo nessa altura ficou assim meio abalado. Não era. Quer dizer, mas vale um patriota vivo do que o herói morto. Aí então, eu falei: se você quiser ir para lá, eu te levo. Não tem problema não. Que idade você tinha nessa época? Eu estava com 26 anos. Antes que eu te pegue. Né? Eu estava na idade da idade. De ser convocado. Convocado. Eu, meu irmão, a turma toda. Aí eu peguei e falei: bom, vou pensar nisso. Fui em casa, falei, pensei assim: ia ser doido, rapaz. Não vai não. Esconde por aqui mesmo se for preciso, né? Sim. Aí ainda tem muito mato aqui do estado do Rio, lá é mata pura, etc. Eu falei: bom, se lá, eu falei com o Miguel, lá tem muita mata, tem meu irmão, o Felipe de Feliciano tem uma fazenda muito boa, ali perto de Caratinga, tem muito bicho para você caçar, você gosta disso, né? Leva a sua espingardinha, não é? Eu tinha uma espingardinha também, né? Sim. Vamos embora. Eu falei: bom, vou pensar nisso. Aí, ele chegou, senhor Armando, o colher Caratinga está comprado. Eu preciso lá de um professor, em fevereiro, fazer o exame de admissão. Para começar a funcionar. Você sabe que você que é um professor de português. O senhor já lecionava lá no Rio? Já, de Santa Rosa. Santa Rosa. Né? De quando ele fez o convite para o senhor, que ano foi? Foi 2 anos antes ou 3 anos antes? Em 1938, 39, que ele falou que ia comprar o colher Caratinga. Ele comprou o colher Caratinga em 1939, por aí. Interessante. O colégio era novinho, começo de coisa, quando o senhor chegou aqui, começou o colégio pertencia ao professor Lira. E onde ele estava instalado? O colégio, o Caratinga, estava instalado ali onde, mais ou menos, a casa do Zé Nassif hoje, na Praça Cesar Alvim. Ao lado da igreja, da catedral. Dali, por frente da igreja ali, né? Ao lado perto ali da casa do senhor... Ali havia o Hotel Magnífico. Pois ali tem aquele casarão, aquele casarão ali, que era do Sebastião Vilela. Do Abdala não, gente, do Salim. Salim. Ali, por ali. Chegando aquele ali. A única casa que está de pé ainda é aquela ali do Salim. É uma casa aquela está de pé, só, é única. A resto tudo já acabou. Inclusive a casa do Major Etienne também, que é mais para frente, também acabou. Ela ficava... O colégio que ela tinha ficava 2 casas da casa do Major Etienne. Quer dizer, não era uma escola grande. Não. Pequena. Não. Devia ter pouco sala. Era adaptado. Funcionava lá, o Pedro Abdala. Na ocasião era aluno, Pedro Abdala, esses autores... Mas era um casarão adaptado. Adaptado.
Mas havia funcionava todo o primeiro grau e ia começar o segundo grau também, né? Ali havia, os professores 14 eram leigos, era o doutor Mendonça, que era médico, havia o doutor Jado Vegaria, que era promotor, e havia o professor mais ou menos profissional que tinha ali, o único era eu, e o doutor Música que veio depois. Esse doutor Albergaria que o senhor se refere aí, o Jason Albergaria, é promotor de justiça. Ele é promotor, ele tem alguma coisa a ver com o deputado? Tem. Deputado Albergaria? Tem. O ex-deputado Albergaria, né? Acho que ele era tio, né? É tio ou pai do Jason Albergaria. Interessante. A gente observa... Um detalhe interessante. O professor Armando, certa vez, nos falou que nessa época começou a florescer o ensino em Caratinga. Foi. Vamos supor, 10 anos depois da fundação do Colégio Caratinga, o ensino em Caratinga era muito importante, muito significativo. Era. Então vinha gente de vários lugares. Vinha gente de Bom Jesus do Galho, Itaúmi, Itarumiri, Inhapim, Ipanema. O senhor conta até que o senhor fazia uma espécie de a cavalo. Dava uma de bandeirantes e ia buscar alunos. Todos os professores. Mas como é que é isso? Os professores do Colégio Caratinga. Como é que eu ainda não sei disso? Saíam a cavalo procurar aluno na roça. Os pais não deixavam as moças vir para o colégio. Tinha que buscar. Não, mas moças não vinham de jeito nenhum. Só vinham os rapazes? Só os rapazes. Era uma sociedade machista mesmo? É. E mesmo os rapazes, eles tinham certa relutância, né? Porque eles precisavam da mão de obra no campo. E ele fazia um trabalho tipo embaixador, chegava, conversando para poder convencer. É isso que eu queria saber, como é que o senhor fazia isso? Como é que era esse trabalho de abordagem? De abordagem. A gente chegava na casa, almoçava direitinho, como sempre foi, a hospitalidade mineira sempre foi muito boa, né? Sim. Então, eu saía a cavalo, que o meu sogro sempre teve animais muito bons, né? O Magatiene. Então, eu montava num animal daquele bom e ia por aí afora. Aí chegava, abordava, deixa eu ter um rapaz assim. Na ocasião, veio o Odinho de Paula, que está até hoje, aí veio de Bom Jesus do Galho. Coletor? É. O ex-coletor? Então, veio de Bom Jesus do Galho. Coletado lá. Eu fui a Bom Jesus do Galho. Coletado. Odinho, alguns antigos. O irmão do Dr. Emílio Valadares, o Chiquinho Valadares. Mesma coisa. Veio trazido de Bom Jesus do Galho. Tem uns antigos aí vivos até hoje, que nós trouxemos. E então, a gente tinha que saber conversar. Porque eles achavam que o colégio, que estudar, era uma besteira. Era supérfluo. Inclusive, nós trouxemos, por exemplo, o pai do Pedro Abdala não queria que ele estudasse. Que coisa, hein? Agora imagina, e olha que o doutor Pedro Abdala hoje é um grande médico brasileiro, né? O maior médico do mundo. É. Já pensou o pai do Einstein falando com ele? Meu filho, física não leva a nada. Não leva nada, para bobagem. Queria bater ele na roça. Agora, como é que o senhor, como um educador, como é que o senhor analisa esta visão desses homens naquele momento? Era a visão da época, não é mesmo? Mas como é que você analisa isso? Eles eram agricultores ou então criadores de animais. Eles, na ocasião, por exemplo, o coronel Salim só botava o dedão dele num documento, né? Estava pronto. Está pronto, era documento mesmo. Mas, professor Armando, é uma coisa interessante, né? Quer dizer, o desenvolvimento, o progresso, né? A gente sempre fala muito disso, né? Desenvolvimento, progresso. São palavras que parecem muito atualizadas dos dias de hoje. Será que essas pessoas do passado, esses pais, assim, eles não tinham uma visão de futuro, alguma coisa, não? Não. Era essencialmente bitolados e familiares, né? O ambiente ali era circunscrito. O filho casado ficava perto da fazenda morando ali. O interessante é que o próprio estrangeiro é que resolvia isso. Por exemplo, ele estava acostumado em Niterói, no Rio de Janeiro, Friburgo, uma visão cosmopolita, porque o Rio era a capital da República. Eu fui educado por estrangeiros, né? Niterói era a capital do Rio de Janeiro, né? É a capital do estado do Rio. Então, quando ele chegou aqui, certamente ele ficou muito angustiado com a paradeira. Não é? Aí introduziu, por exemplo, o vôlei, que ninguém conhecia aqui. O vôlei era jogado na fazenda do Silvio Araújo, lá, do lado lá da Ribaía. Onde hoje é Caratinga Autopeças. Autopeças. Ali e o basquete apareceu aqui em Caratinga, influência do colégio. Foi depois, Mas primeiro foi o vôlei. Né? Porque o futebol já havia mesmo. Já havia. O ranca-toco. O ranca-toco. Nós jogávamos futebol. O colégio Caratinga chegou a ter um dos melhores times aqui da zona, né? É interessante, quando o senhor fala nessa atividade esportiva, e ali fala da praça, dizem, eu não sei, né,
aqui o campo, os campos, a praça esportiva era ali onde é o jardim? Quando eu cheguei já não era não. Não era. O Bom Senhor já tinha feito a igreja e já tinha plantado ali, feito As palmeiras já estavam? Já. O campo de futebol o campo de futebol era lá em cima mesmo. Já era no Caratinga. Mas era tudo aberto. Na verdade, você está falando lá em cima, é aqui. É aqui, nós estamos aqui em cima. Eu estou lá em casa. Lá em cima? Aqui em cima. Então, o vôlei é que era jogado lá. Depois nós passamos a jogar vôlei ali perto do cinema do Leite. Que era Cine Popular. Do Cine Popular. Cine Popular. É hoje onde... O gerente era o seu Magalhães. Onde hoje é ali o Bradesco. Do Bradesco. Ali, então nós fazíamos um campo de vôlei ali. Praticamente. Ali nós jogávamos ali, porque então, para as alunas, era mais central, né? Sim. Era mais fácil de organizar. Pessoal, Armando, eu tenho uma visão assim muito interessante, essa é uma visão assim, meio bucólica, né? Eu tenho uma, sabe, Silvio, eu tenho uma tendência muito a me voltar ao passado. E quando a gente fala assim do passado, eu quase me transporto, né, para o passado e fico me ajustando naquela paisagem do passado. Eu fico imaginando, a gente fala hoje que Caratinga é uma cidade ainda perto de grandes outras cidades, é uma cidade muito pacata, interiorana, etc. Eu só imagino o que deveria ser a cidade de Caratinga. Beleza, nós tínhamos, por exemplo, a situação que a gente tinha, por exemplo, era ir na casa da dona Cocota, mãe do Moacir Matos, né? Sim. Brincar com as mocinhas lá, né? Sempre as mocinhas. Esse negócio de brincar com as mocinhas. Não brincar porque é aquela brincadeira de igreja presbiteriana, né? Passar as brincadeiras. Era brinquedo. Dona Cocota era muito boa, a mãe do Moacir Matos, dava a gente salgadinhos, bebida, tudo isso, né? Gostava ali, uma reuniãozinha. Mas eu fico imaginando, então, voltando, e Caratinga, como é que era, afinal? Como é que era Caratinga? Porque quando eu cheguei para cá, há mais ou menos 30 anos atrás, eu me lembro, me permite aqui um depoimento, eu me lembro que quando cheguei ali o jardim não tinha um gramado que tinha, e tinha lá umas moitinhas de capim, tinha lá um burro pastando e os Fordinhos 29, todos alinhados ali em frente à rodoviária. Não, na Miguel de Castro, em frente à rodoviária. Eles ficavam todos alinhados em umas charretes. Eu vindo de Juiz de Fora, quando eu cheguei ali no ônibus, que era da São Geraldo, da antiga São Geraldo, aqueles volvões, a Rio Bahia ainda sendo asfaltada, quando eu cheguei e desci ali, e eu vim de Juiz de Fora, que era uma cidade, embora era uma cidade grande, né, perante Caratinga. Ô Silvio, o professor Armando, quando eu cheguei e desci, ali eu tive uma sensação assim de abatimento, uma sensação assim de, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E hoje a gente vê como é que a gente gosta disso aqui. Eu que vim de trem do Rio de Janeiro até aqui, demorei 36 horas. De Leopoldina, Bitola Estreita. 36 horas. Cheguei à noite. Quer dizer, naquela época quando eu cheguei, quer dizer, foi em 1963. Olha, foi outro dia mesmo. Foi outro dia. Agora imagine 1940. Agora dizem que em 1940 parece que Caratinga era muito mais viva do que em 60. Era. O pessoal mais animado, carnaval muito bonito. Aqui havia Congregação Mariana. Aqui havia o negócio era ativo. Era ativo. E aqui era um centro comercial? Como é que era? O que aglutinava isso aqui? Aqui as tropas traziam para cá, iam buscar as coisas fora, por exemplo, açúcar, sal, etc. E levavam daqui café, feijão, milho, as tropas. E depois o trem, a Leopoldina, teve um movimento muito grande. Aquela rua ali em cima onde mora o Couto, chama-se Rua das Ameixeiras. Onde é a Rua Santo Antônio. É ali que era a entrada de Caratinga. Por causa da estrada de Bom Jesus, que era o que ligava a gente através de estrada. A melhor ligação qual era? É pelo Estado de Ferro. É da Leopoldina. E depois? E por rodovia ou por estrada de... Não havia, depois chegou a Rio Bahia, né? Mas muito mais tarde? Antes o grande centro era a Rua Santo Antônio. A Rio Bahia? Começou a chegar aqui em 1940 e poucos, né? 43 eles estavam abrindo. O asfaltamento foi no tempo de João Goulart, né? Eu peguei em 63 mesmo. Eu lembro que eu fui a Belo Horizonte e eu estava asfaltando a Rio Bahia. Eu vim de trem e no Rio Bahia eu cheguei quando começaram a chegar aqui as máquinas. Foi um verdadeiro carnaval em Caratinga. Porque eu nunca tinha visto máquina, né? Abrir trator, nunca tinha visto. E olha que é uma ligação do norte com o sul. Professor Armando, mas já que a gente está falando desse progresso, nessa forma assim,
Afinal de contas, o que aconteceu com Caratinga? Por que Caratinga não explodiu como uma cidade de expressão? De expressão? Foi a política? Eu acho o seguinte, aqui, Caratinga toda a vida foi uma cidade, por exemplo, ela teve aqui um chefe político, Genor, mandou aí 20 ou 30 anos. Depois veio o doutor Zé Augusto, mandou mais 20 ou 30 anos. Então, o pessoal se acomodou com uma vida boa, não precisava lutar muito não, sabe? É, né? Porque aqui era uma zona agrícola. O feijão, por exemplo, aqui era exportado até para o exterior, né? É? Verdade? É. Aqui foi Filho, rico de feijão, rico em arroz, feijão. milho. Então foi uma cidade essencialmente agrícola. O senhor acha que havia um temor da parte dos políticos ali de perder o mando, perder o Não, domínio? toda a vida o político teve esse medo, né? Toda a vida. Em qualquer Toda a vida, lugar, em né? qualquer lugar. E por que os outros coronéis, lugares progressistas? você não vê lá... É isso a pergunta, é muito interessante. Você não vê lá no norte, os coronéis, até hoje, não é? Eles lutam para não perder o mando. Então, para aqui um coleginho que tinha aqui, era o colégio de Dona Isabel, no começo, né? Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Só. Na rua João Pinheiro. É ali, aí perto do colégio Caratinga, Sim. entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, praticamente só aquilo. O pessoal cantava de acordo com a música do político? Cantava. O povo sempre foi o povo brasileiro sempre foi um povo muito ordeiro, não é? Por não dizer acomodado. É, ordeiro. Entendeu? A rapaziada nossa, no Rio de Janeiro, na ocasião, aí não pode falar, porque na época do Getúlio eu era antigetulista, né? Eu era o denista, né? Então, o pau quebrava, né? Sim. A gente que levantava o tupete, o pau quebrava. A polícia especial, antigamente levantava a polícia especial de Getúlio, o pau quebrava mesmo. Mas né? o senhor avalia, quer dizer, me desculpe, é uma interferência que não tem muito a ver com o seu programa de entrevista, mas o senhor me diga agora, à distância, olhando à distância, o Getúlio Vargas não fez muita, não arrumou o Brasil? Arrumou a mesma coisa que o regime militar fez, o Getúlio fez, velho. Não, mas o regime militar foi, vamos dizer, foi entreguista. O Getúlio foi nacionalista. O Getúlio fez Volta Redonda, o Getúlio fez a Petrobras, ele fez a Eletrobras, ele Exatamente. fez as leis trabalhistas, Eu tô dizendo, o sistema, ele deu direito de voto à mulher. O sistema de governar. Não. Foi um Mas, governo... essa expressão que o professor Armando é interessante. O senhor disse que ele foi um sistema de governar? É, o sistema. Tipo, igual o sistema, ele é um governo militar praticamente. Você não tinha liberdade de expressão. A imprensa toda era controlada. Isso, Não é isso? Sim. E esse controle que a gente sabe através da história, que talvez ela não revele tanto, né? Não. Porque você sabe da história, a história oficial e a história real. É. Não, mas a história real, ela não contempla muito o Getúlio Vargas, não. Mas ela não conta a Mas verdade ela- também. Aí que é X. A história brasileira, ela não conta a verdade para os alunos. Entendeu? Imagina o Zé Ailton e eu, que dizemos aula de moral cívica, se nós em pena de militar fosse contar a história do Brasil verdadeira. Pois é. O que seria de nós, hein? É uma situação complicada. Complicada, Assim. Quer dizer, quando não se omitia a verdade, mas pelo menos dava-se um contorno para não tocar muito, né? Ficasse meio marginal, né? A informação não deixava de ter substância, mas era marginal, não ia lá no cerne, não ia nos motivos, né? Não ia Não. Pô, você sabe, eu acompanho aqui em 1964, 1964, né? Sim. Aí em Caratinga ninguém foi preso, foi? Ninguém. Por quê? Porque nós não deixamos, né? Mas professor A turma, né? Armando, Espera um bocadinho. A turma não deixou ninguém ser preso aqui. Nem Miguel Vidal, nem Zé Jorge, nenhum comunista, não foi preso em Caratinga, né? Não havia comunista, Hein? entre aspas. Não Mas havia comunista. o governo queria saber onde que eles estavam aqui, né? mas pega as características dessa cidade e pega as características de uma cidade industrial. Qualquer das cidades industriais, qualquer das cidades onde havia a opinião, vamos dizer, de classe, houve uma perseguição O pau quebrava. muito grande. Olha Valadares, Valadares. Mataram quanto lá? Patinga, Mataram quanto? os sindicatos todos, né? As expressões políticas todas. Eu estava lá, eu por sinal, eu estava lá na Cesita, no dia que houve aquele tiroteio com os operários, né? Sim. Que o sargento Marçal atirou nos operários, matou uns 30 ou 40, né? Pois é. Você estava lá? Eu estava lá, eu estava de passagem lá, eu estava caçando, estava lá naquele hotel de madeira lá, sabe? Sim. Eu fui testemunha dele depois. Mas o sargento Marçal era o comandante lá.
Ele tirou no operariado lá. Falam do massacre de Ipatim. Não foi tanto massacre. Eles resolveram entrar na marra, né? E o sargento atirou. Eu estava com poucos soldados, né? Defendeu. Massacre, Metralhadora? porque o pessoal estava desarmado, né? Não, foice, faca, Sim. enxada. Mas entrar na marra em cima dele, uma tropa pequena, 20 homens, metralhadora. É massacrado por 500 homens, né? Tem essa versão. Eu achei que não tem problema. Por falar em massacre, tiro, tiroteio, você quer falar um pouquinho do caçador? Não, eu acho que já deu. Mas a gente chega lá, né? Chega. A gente chega lá no caçador. Mas eu não sei como a nossa conversa está bastante informal, não está obedecendo a um critério lógico. Pode falar. Você pode falar do caçador, mas eu acho que você disse que ia fazer uma pergunta para a sua Amanda. Acaba no negócio do colégio estadual e da faculdade. Sim. Assim. Então, a gente viu aí que a gente veio evoluindo nessa questão da educação. Quer dizer, saiu lá do colégio Caratinga, veio na Só das Graças, depois saiu o estadual. O senhor foi o primeiro diretor do colégio estadual. Me diz uma coisa, o senhor me falou em certa ocasião que aquele terreno, inclusive onde está implantado o colégio estadual, ele era do senhor. Era meu, Então como é que a escola não é sua? A escola não foi minha. Vou te contar o que foi. O meu cunhado, Maninho, que era o prefeito, resolveu doar aquilo. Resolveu doar aquilo para o Estado, para o colégio estadual. Mas doar o quê? Era dele? Não. Mandou o Tino lavar. Tanto o Tino está aí dentro. O Tino lavou a escritura e fez a doação. Faltou só eu assinar. Quer dizer que ele precisa, o Armando tem. Manda buscar. Mas aí, fato consumado, o senhor concordou? Concordei, Concordei. Como é que eu ia brigar com o cunhado? Não é? Pois eu tinha saído, tinha deixado a política da UBN. Que era um amigo do Mendonça, o pessoal todo. Do Dorizar, o médico foi em Belo Horizonte. Sim. Quer dizer, deixei por causa do cunhado, para não ficar contra a família, né? Passei para o PSD. E era PSD. Agora como é que eu vou fazer? O senhor não tinha jeito de justificar? Não tinha. Tinha que ser. O tio tinha era o tabelião. Mas aqui vamos conversar bem baixinho aqui. Que ninguém nos ouça, né? Como dizem nas boas televisões. Morre aqui entre nós, né? Que ninguém nos ouça. Quanto é que o senhor levou nessa julgada? Não me deram nada, não. O meu cunhado, o doutor Maninho, era um homem que ele dava aqueles lotes que estão ali embaixo, ali atrás, então Correio Italiano, tudo aquilo é da família. Ele deu aquilo para os outros. Correio. Mas não. Mas peraí, uma coisa, mas que vantagem Maria leva? Eu não sei o que ele achava. A vantagem foi uma rasteira PCDista. O senhor foi o primeiro diretor do colégio estadual. Foi, Isso foi questão que fizeram para ele. Bom, quer dizer, o senhor ganhou. A homenagem de ter trabalho, de ter serviço. Ter serviço. Vai ser diretor. Isso não é verdade, a gente que mexe com escola, isso nem é uma homenagem, é um castigo, né? Um castigo. Foi um castigo duplo, tem que implantar a escola. Você ainda dá o terreno, ainda tem que ser diretor. Ainda tem que ser diretor primeiro. E não foi por muito tempo, né? Não. Porque depois também deram a rasteira. Né? O pessoal da UDN ficou com raiva de mim que eu tinha saído, né? Sim. Aí me deram o tombo, né? E esse tombo quem deu? Foi o pessoal da UDN. Pois é, mas o senhor tem nome deles assim? Hein? Pode dar nome, não? Hein? Já passou o tempo, né? Hein? Já é parte da história. É o pessoal da UDN da ocasião, né? É daqui. Então como é que o professor Otávio apareceu nessa história? O Otávio Dias de Souza. Eu tinha trazido o Otávio para aqui, entendeu? Nós botávamos, eram 2 denistas e 2 PCDistas que eles punham no cargo, punham no colégio. Eu e o Rodão era o PCDista, o Otávio e o Arnaldinho eram denistas. Por emergência, entendeu? Certo. Mas por que motivo abriu o espaço, embora eu tenha trabalhado no colégio estadual há tanto tempo, né, esteja trabalhando no colégio estadual ainda há algum tempo, nesse tempo? Eu não sei bem, o senhor ficou ali como diretor no início? No início. Quanto tempo? Fiquei ali mais ou menos quase um ano. Ah, sim. Depois que veio o professor Otávio. Depois eu voltei outra vez. Aí o senhor ficou quanto tempo depois, professor? Fiquei quase 20 anos. Quase 20 anos. O senhor ficou por esse tempo e nós trabalhamos juntos, né? O senhor foi meu diretor lá durante esses 20 anos. E por sinal, Silvio, vale aqui contar para todos, né? Que o meu ingresso no próprio colégio estadual se deveu a uma conversa que tive com o professor Armando. Mas certa ocasião talvez eu nem se recorde disso, porque aquele que é o consultado nem sempre se lembra, mas o prestigiado não esquece. Não esquece. Mas eu me lembro que eu me encontrei com o professor Armando ali próximo ao edifício Maria Lina. Na esquina dos aflitos.
Poxa vida, parece que ele falou Esquina dos Aflitos, eu era um deles nessa época. E eu estava chegando também ali de Juiz de Fora, que ele até comentou ali, estava chegando de Juiz de Fora. E aí eu perguntei para o professor Armando, falei, professor Armando, eu já estava inclusive trabalhando no CNC, trouxe a minha escola para cá, uma escola que eu tinha lá um curso. E aí eu disse para ele, professor Armando, parece que está abrindo uma vaga no colégio estadual lá para a educação moral e cívica. Ele disse, olha meu filho, você aguarde que eu vou fazer uma consulta lá e eu entro em contato com você. Não deu outra, quer dizer, na mesma semana ele... Ô Zé, você pode... Ele entrou em contato com você? Entrou em contato comigo. Falou, eu procurava, eu trouxe o Joaquim Nunes para ir. Sim. Não é isso? A turma toda. O senhor não correu risco com ele, não? Não, o senhor já conhecia ele? Não, a gente conhecia. Porque moral e cívica era... Né? A gente mais ou menos conhecia, porque na ocasião moral e cívica tinha que ser uma pessoa de muita confiança, né, para não dizer bobagem. E do diretor. Regime militar. Aí eu que escolhia. E era a responsabilidade cair em cima do diretor. Apanhava os dois, mas o diretor... É o tal problema, é um regime muito fechado, militar, né? Sim. Ele sabia o estado da gente. Eu tinha vindo com visita aí de oficial do exército aqui, exato, né? Lembro. Que era da gente, ué. O negócio não era mole, não. Então, depois nós já estávamos com a ideia de fundar a faculdade de filosofia, que seria faculdade católica, não se lembra? Nesse ano... E as irmãs não quiseram, perderam, né? Mas essa questão aí, quer dizer, esse testemunho é muito interessante, né? Porque o colégio estadual, mesmo o senhor sendo, e isso aí que vale registrar, mesmo o professor Armando sendo o diretor do colégio, dono do colégio Nossa Senhora das Graças, também possuía uma escola, era diretor de uma escola pública. E curiosamente, eu não sei como é que ele fazia, que o senhor se organizava neste caso aí, que não deixava um interferir no outro, não. Ele trabalhava com um, trabalhava com o outro, e como se fosse cada um independentes. E não havia a competição, não havia competição. Ele não tirava aluno de um para o outro, não. Quer dizer, se tirava, não se percebia. Né? E pelo menos eu nunca percebi isso. O Frei Carlos também tinha colégio particular, ué? O Frei Carlos tinha colégio. Nós andávamos juntos, eu e o Frei Carlos. Eu que levei para o estadual, botei logo como vice-diretor, você lembra? Pois é. Porque o Frei Carlos, você se lembra que o Frei Carlos, eu cheguei lá no estadual, ele tinha reprovado na quinta série, ele tinha reprovado em 300 alunos, tinha reprovado a metade, se lembra, de geografia? Então eu tirei ele e botei você, se lembra? Exato, foi. Eu falei, você não sabe dar aula não, Frei Carlos. O Frei Carlos ficou bravo comigo. Você vai ser Você vai ser vice-diretor, chefe de disciplina aqui, que você tá... Ele era bravo. E lá se Não, reprovar metade da turma de quinta série. Prova do e lá se Então, você acha que eu não sou competente? Não, ele perguntou, você acha que eu não sou competente, Armando? Eu falei, o senhor é competente demais. Pois é, para isso não serve não. Vou botar Zé aí no seu lugar, você lembra? Aí eu botei assim na geografia. Na geografia. Pois é, ó. Começando para noite. Deixa esse negócio, vai para geografia. Exato. Porque o Frei Carlos não está dando conta do Frei Carlos, não. Deixa esse negócio de moral. E por sinal, com a geografia, naquela época nós fomos fazer o concurso, que naquela época tinha concurso bravo. O senhor sabe que não era brincadeira igual esse concurso de hoje. Nos concursos eu acabei dando uma ligeira rasteira no Frei Carlos. Porque todo mundo, o Frei Carlos era um homem extremamente competente, ninguém tira isso dele não. Mas entre a competência e a maneira de transmitir com uma certa didática, a didática, num concurso que aconteceu, nós fomos para Belo Horizonte e fomos juntos fazer o concurso. Chegou em Belo Horizonte, o Frei Carlos então resolveu montar aquela aula para banco examinador, deu aquela aula toda cheia de filosofia, de argumentos e etc. Mas era inadequada para o nível que estava sendo pedido. E eu disse para o Frei Carlos, falei, Frei Carlos, o senhor não vai conseguir uma boa nota nessa aula. Ele falou, deixa de ser bobo, Zé Ailton. Deixa de ser bobo. Eu vou passar a pena em você. Eu falei, eu acho que eu ganho do senhor. E eu cheguei em tudo aquilo que ele não fez, eu fiz. E aí a minha nota, maior do que a dele. O Frei Carlos deu tiro. Eu gozei ele ainda. Falou assim, como é que pode, né? Zé Ailton, sabendo menos naquela época, ganhar do Frei Carlos. Todo mundo na cidade ficou assim, alarmado.
Saiu lá na hora que ele vinha pelo primeiro lugar. O professor Zé, do segundo lugar, falei, cara, não é possível um negócio desse. E era possível, quer dizer, a questão foi toda de lógica. Ele batia em aluno. E o professor Armando ainda gozava ainda. Ele gozava. Eu era muito amigo mesmo. Eu fui aluno dele um ano. Ele bateu nos meninos na minha frente, eu fiquei horrorizado. Quando ele morreu, você lembra que eu fiquei numa fossa danada, Sim, lembra? Todos nós ficamos, né? O Precado era um grande homem, né? Amigo da gente, brincalhão, tudo isso. Sim. Então, eu fiquei numa força quando ele morreu, bobo. Era uma figura formidável, daquele jeitão italiano dele, mas era uma alma culto, preparadíssimo. Era muito bom, né? Mas para dar aula para uma determinada pessoa, ele não podia dar aula mais, não. Era uma alma ele estava acima ele era muito nervoso também. Ele estava acima do nível intelectual. Ele estava acima de nós. Acima de nós. A realidade é essa, ele estava acima de nós. Dos comuns mortais. Não é coisa não. Em matéria de cultura, nós prestas de Deus somos pinto, né? Não sabíamos nada. É um homem culto demais. O senhor falou aí, en passant, num professor. O senhor teve uma relação muito estreita com esse professor e ele foi uma espécie de braço direito do senhor no colégio Nossa Senhora das Graças. Foi o professor Roldano, né? Foi. Roldano é um professor, ele veio de Carangola para cá, quando eu cheguei aqui ele já estava. Ele veio aqui para dar aula de desenho, ciências e futebol. Ele é jogador de futebol. Os professores daquela época já cosmopolita. Cosmopolitano, né? Um sujeito toda a vida foi toda a vida aquele homem muito sério. As meninas gostavam muito dele, as alunas, muito respeitador, entendeu? Não namorava aluno. Muito dedicado. Muito dedicado àquilo. Totalmente dedicado. Então. Parece que o senhor me falou uma vez, o senhor me esclareceu isso, que ele tinha uma desavença com a família, ele jamais se conciliava com a família dele, e que o senhor é aquela família dele aqui em Caratinga. Ele cruzava aqui o colégio, a gente como família dele, né? Ele não estava bem com a família dele, não. Ele veio de Carangola para cá. Tanto é que ele teve um cunhado que trabalhou aqui um ano na coletoria estadual com a irmã dele, nunca foi na casa de tomar café. Nossa. Coisa. Hein? Tal de Estênio. Houve um quiprocó. Não sei o que houve, ele era, nesse ponto ele era muito fechado. Não se revelava, não se abria. Houve alguma coisa com ele, né? Familiar. O senhor respeitou? Nós respeitávamos, né? Brincava muito, etc. Ele era, não é isso? Ele era muito estimado. E ele manteve a regra do jogo nessa briga com a família, que ele nunca disse nada. Ele nunca explicou o motivo. Nada me foi dito e nada lhe foi dito. Eu acredito que foi que eu gosto de inventar, entendeu? Porque o pai dele era muito rico, né? Acho que eles deixaram ele do lado de fora. E que assim pro lado de fora, cai da carroceria do caminhão. Ele vem embora. Sempre há um esfolamento. Acredito que seja isso, viu? Tá certo. Que o pai dele era ali em E há sempre um colégio Nossa Senhora das Graças de braços abertos para um homem que cai. Receber mas o Roldão já estava no Colégio Caratinga, já. Já, né? Já, ele lecionava lá. Colégio Caratinga. Professor Armando, mas interessante, a gente poderia dar uma outra voltinha aqui, buscar aí nessa educação. A Faculdade de Filosofia. E a Faculdade de Filosofia? A Faculdade de Filosofia também foi um ideal que, aliás, eu tive o primeiro contato que eu tive com a faculdade foi através do Adário. Professor João Batista Adário. João Batista Adário e do Dom Cavati, né? Sim. Que eles queriam fazer uma faculdade católica, né? Exato. A ideia primeira era essa. Certo. Depois, não sei porque não foi avante. E era católica, eu estou, tipo inclusive, Jacques Maritain, Alceu Moroso Lima. Ninguém sabe como é que era seria. De direita. A ideia é curioso, porque também na mesma época eu vim com o professor Adário para cá. Ele que me trouxe na mesma leva, né, com o Dom José Eugênio Correia, que era o bispo. Então, buscando novas pessoas nessas paragens por aí, e nessa eu vim, porque eu era amigo do professor Adário, eu era compadre dele, sou compadre dele, e ele me trouxe para cá. E curiosamente, eu acompanhei os primeiros passos daquela chamada faculdade, a ideia era Universidade Católica de Caratinga. E ali eu fui o primeiro datilógrafo, comecei a trabalhar, até que veio um inspetor aqui, que é o professor Gui de Holanda, do Ministério da Educação e Cultura, e aqui nós demos ele veio fazer uma inspeção para sentir a viabilidade da faculdade. Da faculdade. Olha como é que se era pretensioso, né? Não se queria faculdade, não. Universidade. Universidade Católica de Caratinga. E ficou naquilo, depois não deu o resultado, porque deram um parecer negativo. Viu que as condições não eram tão favoráveis, não é assim? E daí então é que começa um outro trabalho, e
eu não me recordo bem qual foi a passagem aí de Universidade Católica para a Faculdade de Filosofia. Para a faculdade. Como é que foi essa passagem? Essa passagem aí, eu conversei com o Adário, e o Adário então fez um movimento aí na rua, não é isso? Fizemos lista de professores, lugar para funcionar. Sim. Então nós fomos para o lado das irmãs, né? Sei. Para o colégio. Porque o único prédio que estava disponível, quer dizer, que tinha mesmo condições de faculdade, era o Colégio das Irmãs. Porque o estadual não tinha possibilidade, né? Certo, mas a minha pergunta é essa. Como é que ficou essa passagem da não possibilidade da Universidade Católica para a Faculdade de Filosofia? Como é que foi essa passagem? Nós vimos que era impossível. Então quem quer muito, não consegue, vamos partir para o pouco, né? O Adário conversou, ele foi no Rotary, fez conferência, o Adário, sobre isso. Foi nos colégios todos, né? Que ele era professor estadual também, né? Sim. Foi no CNC, no estadual, etc. E começamos a bater o papo. Da Brasil já estava aí o Joaquim Nunes. O professor Joaquim Nunes. Já estava aí o Otávio. Sim. Todo mundo aí, né? José, a Aloysio Muniz. Então, nós começamos a bater um papo e resolvemos então começar por uma faculdade, pelo pouco. E a faculdade que tinha condições aqui, a Faculdade de Filosofia mesmo. Mas não mais católica. Como é que foi essa passagem de faculdade patrocinada pelo... As irmãs não quiseram adotar a criança. Ah, sim. O Dom Cavati queria que as irmãs fossem as proprietárias. E elas não quiseram. Não quiseram assumir? Não quiseram assumir. Aí abriu-se um caminho, um outro caminho. Qual foi o caminho? Foi para o Estado? Pro estadual. Como é que foi essa passagem? Aí para o estadual, para fazer uma faculdade estadual também era difícil. O deputado José Augusto acharam de fazer uma faculdade estadual aqui. Conta-se, então, nós passamos para fazer uma tipo fundação, né? Fundação Educacional. Mas diz a boca pequena por aí, se dizer a boca pequena é interessante, né? É o Boquinha, né? É o Boquinha. O boateiro. Diz a boca pequena, o boateiro, que o doutor Zé Augusto não era muito favorável a criação de uma faculdade. Ele achava que aqui ainda não tinha o professorado. Entendeu? E que para trazer professor de fora ia onerar muito, por exemplo, a prefeitura. Ele achava que nós íamos trazer o professor através da prefeitura, né? Não era essa então? Não é essa a ideia. A ideia nossa é trazer direto, vou colocar no estadual, nos colégios particulares e partir para a faculdade, né? Tá certo. Foi o que aconteceu depois. E foi um empreendimento bem sucedido. Hoje em dia, nós que estamos na faculdade também, a gente sabe que hoje em dia fazem este ano... tinha Ana Felícia também, ué? Tinha. Ana Felícia foi... Eu e Ana Felícia fomos os 2 primeiros professores da faculdade, ué. Eu e Ana Felícia, Provete. Porque a Ana Felícia é formada em filosofia Santa Úrsula. Na Santa Úrsula do Rio de Janeiro? Exatamente. Aí partimos para vários. Por exemplo, o Joaquim Nunes, o professor Celso ainda foram estudar em Muriaé ainda. Exato. Na faculdade lá das irmãs de Muriaé. Da Faculdade de Filosofia Santa Marcelina. Marcelina, é isso mesmo. É curioso que esse ano nós já fazemos a Faculdade de Filosofia. Então eu fazia o horário deles, 25 anos. Eu fazia o horário deles no estadual, entendeu? De propósito, para eles dar aula. Para poder sexta, sábado, domingo ir para Muriaé, viu? Esse é um horário próprio. Poder ficar fora, Joaquim Nunes, o Celso. Daí você vê a preocupação, né? Nossa. O senhor sempre colaborando assim para o ensino aqui em Caratinga em todos os níveis praticamente, né? A que o senhor atribui assim a queda do seu colégio, a queda do ensino em Caratinga, de muitos colégios, muitas escolas aí? É particular, né? O ensino particular aqui, a parte é mais financeira, né? Porque o ensino hoje em dia, você por exemplo, para pagar bem um professor, você hoje em dia tem que cobrar de um pai de 500 mil para cima, né? É verdade. Agora, qual é o pai em Caratinga, a maioria, que pode pagar para 2, 3 filhos 500 mil por mês? Hein? Então, cuja maioria é assalariado. Ou então vive aí de leite, uma rocinha. Então é difícil. A crise é a crise financeira. A classe média desapareceu, né? Mas na época que o senhor instala a escola aqui, ela era paga também. Era. E como é que vive? Mas sobrevivia, porque é o seguinte, havia, por exemplo, aqui muito feijão, aqui muito milho. Extraordinária. Extraordinária. Hoje é só café. Pois é, ela virou uma monocultura de cafeeira. Então, e o café está muito embaixo. O café, na verdade, está tudo embaixo. O feijão, o café, o feijão quase não produz mais.
O milho produz muito pouco. O arroz quase não produz. Então, a nossa classe média praticamente acabou em Caratinga. E também a gente está percebendo que a sociedade caratinguense, ela se tornou uma sociedade mais urbana. Já pelos últimos dados de estatística e do censo, não oficial, mas a gente tem aí, parece 55% da população já é urbana. Quer dizer, só 45% ainda há um misto aí de rural, urbano, está na periferia, está na chamada cinturão verde, hortaliça. Caratinga ainda não se estabilizou financeiramente, viu? O que o senhor espera de Caratinga para o futuro? O que o senhor acha que vai ser disso aqui? Isso aqui, se houver administradores, pessoas que olhem para Caratinga, isso é um clima maravilhoso, topografia muito boa. Agora, o que eu condeno aqui em Caratinga é o seguinte: os filhos de Caratinga, você pode ver todos os donos de empresas de Belo Horizonte eram filhos de Caratinga. Pode ver as empresas não acreditaram. E também o ônibus está certo, né? Não, está lá o ambiente. Né? Mas o dinheiro podia ser empatado aqui em outras atividades. Em outras atividades. Nós aqui não temos, por exemplo, nós não temos fábrica nenhuma, que a não ser o Vantuil, né? A Petisco. Aqui agora já não é mais. Já foi. Santa Rita. Aqui, por exemplo, é uma zona muito boa para se plantar frutas, fazer indústria de doces. Nunca teve essa ideia, não é? Frutas, não é? Aqui, então, o pessoal de Caratinga, a maioria, empata o seu dinheiro fora, em prédios e outras coisas mais. Eles não, parece que não tem... Eu não sei. Eu tenho observado assim, pelo menos a gente que está aqui, é mais difícil a gente observar crescimento ou não crescimento, essas coisas, porque a gente está vivendo com o dia a dia do crescimento dos filhos, né? Ele está ali. Mas a gente está percebendo, se olhar com um olhar meio clínico, parece que o Caratinga está levantando, ela está passando por uma mudança. Vai passar por uma mudança. Pelo menos, não sei se a minha visão... Não vai melhorar bem, se Deus quiser. Não sei se o meu companheiro concorda. Eu acho assim, que Caratinga está crescendo em habitações e está crescendo em população. Aqui chega mas em meio infraestrutura não. Ainda não. Sobrevida não. Não, exatamente. Mas aí então depende de administração. Existe até um hiato assim cultural. O filho, quando chega aos 14, 15 anos, ele sai daqui. Quando passa de 25 anos, ele volta. Existe um hiato. Gente, Caratinga, por exemplo, aqui eu vou para Caratinga um projeto de um hotel turístico. Poderia ter aqui muito bem. Um hotel turístico. Esse hotel foi ali para Caparó, né? Pois é. É para Caratinga. Quem mandou para Caratinga foi o Dr. Paulo Protásio, do Rio de Janeiro. Aquele hotel Caparó deveria ser aqui. Quem era o financiador? Era Embratur, Ele ainda continua, mas ele hoje não é mais, hoje ele já privatizou, foi privatizado. O quê? O hotel lá, Caparó. Eles financiam, etc. Sim, a Embratur financiaria. Tudo. A gente pensa... Foi na época que o Moacir Mas era prefeito. Você fazia um projeto, apresentava e fosse aprovado, eles financiariam. Eu já tive. Então, Caratinga ficou apenas um sistema, ficou apenas baseado no seu sistema educacional só. Não tem outra indústria aqui, né? Até agora tem a Nutrícia, que foi a Nutrícia foi a mesma coisa, entendeu? A Nutrícia, quando eu era vereador, eu e o Jovino até vai te contar isso depois, né? Sim. Não é isso? Chegou o pessoal do Rio de Janeiro, da CCPL, ali no hotel Caratinga. Sim. Então o pessoal mandou chamar a mim e o Jovino é presidente da Câmara. Fomos lá, eu queria escolher um lugar daqui para Valadares. Então você fica aqui mesmo. A Câmara vai te dar um terreno aqui, né? A Câmara Municipal. O prefeito Zé Alemão não estava na cidade. Né? Nós tratamos com ele veio, então foi dado para ele, aquele terreno não está no Trícia hoje, na ocasião. Foi uma senhora decisão. Decisões dessa ordem. Se tivesse acontecido em maior quantidade. Com certeza. Mas, se muitos prefeitos estivessem fora durante uma certa temporada... Mas você vê que foram... Quem era o prefeito da época? É o Zé Alemão. Ele estava viajando. Você vê, por exemplo, aí do lado da polícia. Concordou. A Câmara votou por unanimidade, era o Tatão Rezende, que era líder da igreja. Que coisa interessante. Quer dizer, em determinados momentos também aí do seu Moacir de Matos, quando prefeito.
Você vê, todo mundo disse, tá falido, assim não consegue, né? Multa rodoviária, se não tivesse aquela decisão de abrir a Rua São José, a Rua São José, que hoje é o nome do prefeito, acabar com aquilo tudo, abrir para cá, quer dizer, Caratinga explodiu para outra área. Né? Quer dizer, não se pode ficar confinado, né, a um determinado local. Depois Caratinga ficou um município muito grande, não tinha possibilidade de ser administrado. Quer dizer que, já que o senhor fala em município grande, o senhor concorda plenamente com as emancipações? Concordo, acho que é uma necessidade. Porque os distritos de Caratinga são muito distantes. O prefeito não pode dar assistência. É um município de 2.000 quilômetros quadrados, não é brincadeira. Você que pega Santo Antônio, vai lá em Ipatinga. Ia. Tem muito país aí desse tamanho. Agora, tem país. Agora imagine, né, que o senhor vê com a emancipação de Ipaba, Entre Folhas, Santa Rita, Santa Bárbara, qual é a outra? O Baporanga. Ainda é grande ainda? Ainda é grande. Ainda está grande. Quer dizer, brevemente, dentro de algum tempo, você acha que emancipam mais alguns, né? Deve emancipar. Futuramente, Santo Antônio, Jacutinga. Vão pleitear. Então, eu acho que... porque isso é igual a família. A gente, às vezes, não quer que o filho saia de casa, né? Sim. Mas é necessidade, você não saiu de sua casa? É verdade. Eu não saí lá de minha casa e vim embora? Quer dizer, uma pergunta provocadora para o senhor. Eu já pensei várias vezes isso, nunca conversei com o senhor, mas quero te perguntar para saber se o senhor está entendendo o que eu estou falando. O senhor não acha que Imbé teria sido o lugar ideal para o senhor, não? Quando o senhor chegou aqui? Imbé? Eu nunca tinha ouvido falar no Imbé. Eu estou falando pelo seu temperamento. O senhor era o DN e só com o passar do tempo que o senhor foi amassado em Caratinga. O senhor era uma pessoa veemente. Não é? Era combativo. Combativo. E Imbé foi um bolsão. Tanto é que eu estive preso aqui um dia inteiro na delegacia para isso. Pois é. Quando eu cheguei em Caratinga, né? O Imbé foi um bolsão também de subordinação civil, né? Não é? Eu estou pensando agora. Mas eu não conhecia Imbé, porque nem tinha estrada para lá. Para ir lá tinha que ir a cavalo. A história do Joaquim Cândido, o senhor nem ficou sabendo, né? Não, eu fiquei sabendo depois pelo processo, né? Porque o professor Armando, advogado, isso foi advogado militante. Eu fui promotor também. Foi promotor também. Então eu li o processo todo. E ele foi interventor no Inhapim. Eu ia até indagar isso. Foi bom. Hein, professor Armando, como é que foi essa história dos seus em Caratinga? Olha bem, que coisa interessante, que vida rica, né? Movimentada. De professor que vem de Cantagalo, passando por Nova Friburgo, onde foi aluno do colégio dos jesuítas, lá no Colégio Anchieta, chega a Caratinga como professor, e professor não diplomado, né? Não. Professor leigo, né? Vamos dizer assim, né? Com conhecimento. Mas eu já tinha diploma. Tinha titulação. Tinha na ocasião. Então, na titulação. O jesuíta dava da ocasião. Já era advogado? O jesuíta dava. Não era advogado. Tornou advogado posteriormente. Eu parei de estudar no Rio. Tornou-se advogado posteriormente. Torna-se em Caratinga. Milita na advocacia. E disso aí vai a interventor? Foi a promotor aqui em Caratinga? Aqui em Caratinga. E essa promotoria não era uma promotoria como era? Não, interina. Interina. Porque não havia promotores aqui. Fiquei aqui mais de 6 meses. Uns 6 meses. Como é que o senhor chegou a ser interventor em Inhapim? E por que interventor? É muito simples. A queda se deu através da UDN, né? O que é? A queda do Getúlio. A queda do Getúlio. Getúlio caiu, 40-45. Bom, então a turma da UDN resolveu tomar todos os cargos, né? Tomar. Lógico. Então, é avisado aqui em Caratinga, por exemplo, os juízes de direito, então, ficaram como interventores gerais, né? Sim. Da comarca. O juiz de direito aqui é o doutor Henrique. Henrique. Só tem um doutor Henrique aqui, que foi juiz de direito. Esqueci o nome dele. Mas aí o doutor Henrique, então, pressionado pelos udenistas, chamou lá 3 pessoas, lá no gabinete dele, no fórum. Chamou a mim, o Álvaro Abelha e o Demócrito Cristóvão da Luz. Olha, aqui tem 3 municípios, Bom Lugar, Caratinga e Inhapim, sob minha jurisdição. E eu quero nomear interventor para eles. Professor Armando, o senhor aceita Caratinga? Eu falei, não. Por
que não aceita? Eu tenho meu cunhado aí, doutor Bueno Mourão, é secretário da prefeitura, de Augusto, é muito amigo, etc. É conflitante. É conflitante para mim. Entra um negócio de família no meio, né? Sim. É difícil. Não interessa. Então, tu é demócrata. Então, isso pouca gente sabe disso. Demócrata, você aceita ser cabelo? Não, eu sou inimigo do doutor Zé Augusto, eu não aceito. Era suspeito, né? Suspeito. Então, eu estou Álvaro Lopes Abelha. Álvaro, você não aceita ser interventor em Caratinga? Eu falei, não. Porque eu sou cunhado do Monsenhor Rocha. E não, Todo mundo era PSD, na verdade. Não, era o DN, eu era o denista. Pois é. O único denista era eu. Pois é. Então o doutor Grimaldo, Que compadrinho. o doutor Grimaldo, o Zé Braga de Faria, queria que eu pegasse. Certo. E eu não quis. E aí Caratinga ficou para quem? Aí tem uma falando, doutor Henrique, o senhor pode nomear daí um funcionário da prefeitura mesmo? Mais prático, né? Sim. Foi provisório, o senhor que vai administrar mesmo, está aqui perto do senhor. Aí ele falou assim, tem um tal de Delmiro Alvim Machado, que é agrimensor aí, é funcionário. Esse é funcionário, Então, Bom, se ele é funcionário, eu mando ele ser, né? Eu mando ele ser. Tem que haver. Agora, aí, então você vai para o Inhapim. Aí veio a turma do Dr. Grimaldo, Dr. Wallace, você vai para o Inhapim, então. Vamos tomar lá, vamos prender o Guilherme. O senhor, né? O pessoal ele. O pessoal do ODR, né? O Guilherme é PCDista, né? Sim. Ele é PTBista, né? Lá, aí eu fui no Inhapim, fui com o Dr. Wallace, né? Que foi candidato a prefeito em Caratinga e era demarista. Demarista. O Wallace de Martins. Wallace, pois é, contrário. Então queria tomar eu prender o Guilherme. Não, vamos fazer bobagem não, né? Isso dá uma reviravolta e revolução, né? Vamos correr para danado, vamos. Pois é. O jeito caiu. Não, Vamos acomodar a situação. vamos com calma. Né? Aí fui eu, o Wallace e o Zé Braga de Faria lá. Prendeu o Guilherme. Aí Chegou lá o Guilherme ficou preso em casa, né? É médico, prefeito e tudo. Aí você chegou lá e... Doutor, vim aqui, nós estamos com portaria do juiz, né? O senhor tem 30 dias para prestar contas, né? Aí da feitura. 30 dias. Pode dar, não, é 30 dias exatos, né? Porque segundo o juiz, as câmaras municipais não havia, né? Sim. Não havia Câmara Municipal. Então o senhor vai prestar conta aqui, a minha é o juiz. Né? Bom, aí ele, aliás, ficou muito amigo depois, certo? Ele foi para casa dele, o senhor pode clinicar à vontade, só não pode sair do Inhapim. Enquanto não prestar conta, né? Tá igualzinho aquela história dos comunistas, né? Você tem uma gaiola de ouro, mas só não pode cantar. Não pode cantar. Aí ficamos, então, aí prestamos conta, etc. Eu não queria parar não, mas o doutor Grimaldo e o Zé Braga, que não gostavam na ocasião do Guilhermino, me forçaram aí, meus amigos, né? Mas já morava ali perto de mim, de frente, toda a vida foi muito amigo, né? Aí eu fui pro Inhapim. Depois que eu peguei, eu falei, gente, que besteira, hein? Eu com um cabo lá, hein? Sim. 2 soldados. O senhor Euclides Martins, pai do Betinho, que é o delegado municipal. Eu imagino nessa torre aqui, ó, pertencia São João do Oriente, Iapu, Tabajara, tudo era do Inhapim, rapaz, Dom Cavate. Puxa vida. Que doideira, né? Danada, né? Aí, o doutor... Foi de Inhapim, da cidade, não? Não. Mas Lá esqueci. o senhor contava o quê? Como é que nessa altura, doutor, o senhor pode retomar, porque já... O senhor está contando que então o doutor Guilhermino se manteve lá na casa dele. Ficou na casa dele como médico, em Inhapim. Não podia sair de lá até para fazer a pressão de contas. Mas aí o senhor já era um interventor? Já interventor. Assumi direto. Cheguei lá, assumi na hora. Quanto tempo ficou? Fiquei lá mais ou menos também uns 6 meses. Até fazer a eleição na qual foi eleito o Milton Campos. Aí foi eleito o Milton Campos e depois veio a eleição para prefeito. Ah, sim. Aí organizou o sistema. Tudo, eleição. Essa eleição coincidia com a eleição para governador. Foi eleito o Milton Campos. A eleição do prefeito coincidia com a governador, tiraram o Guilhermino, puseram a parte e houve a eleição. E o Guilhermino tornou a ganhar política outra vez. Como o Getúlio ganhou depois, né? Interessante. O pessoal voltou todo. Quer dizer que o seu temor inicial... É verdadeiro. Você confirmou. Você confirmou, porque vai voltar. Eu já estou acostumado. Um revertério. Não é isso? E veio nessa ocasião... Ele voltou democrático, ele voltou eleito. O Guilhermino também. Tudo voltou democrático. Não tinha tanto esse problema de...
o município de Inhapim ia até São João do Oriente. São João do Oriente, mais do Rio Doce e Patinga. E nessa ocasião foi que o pessoal da Companhia Cesita chegou para abrir a estrada de Inhapim para a Cesita. Estrada de chão. Para fundar a Cesita. Aqui hoje passa por Iapu. Ali. Eles planejaram passar aqui para o Caratinga. Mas não houve acordo. Não houve acordo. É isso que eu fico imaginando também, a minha grande preocupação. Caratinga viu passar por ela uma enormidade de progressos. Outra coisa, Como é que aqui não serviu? Outra coisa. Serviu para Ipatinga, serviu para a Cesita, lá onde a Cesita é o Timóteo, né? Serviu para Valadares. O convênio com a Sucam, a malária, foi feito com a prefeitura do Inhapim. Que era daqui não quis fazer o convênio com a Sucam, que chama-se malária. No tempo da malária, o Deneru, né? Foi para o Inhapim. Ela foi instalada no Inhapim. Que coisa. Era eu, interventor lá. Uma coisa, mas como é que pode isso? O telégrafo também foi feito convênio com a prefeitura do Inhapim também, o telégrafo. Mas pessoal, mas que mentalidade era essa? Eu fiz vários convênios. Era um medo mesmo, né? Do telégrafo, da Sucam. Foi feito com o Inhapim, tá lá, veio, tá no prefeitura. Índio, né? Primeiro ele fica de longe olhando. É coisa escrita, né? Tá lá no arquivo da prefeitura. Professor Armando, é interessante essa história nossa aqui. E a estrada, então, o trator da prefeitura do Inhapim foi abrir a estrada até o Rio Doce, a Cesita, passar com os caminhões dela. Sabia isso? Não sabia. E olha, de um trator de uma prefeitura minúscula, né? Em Caratinga não tinha trator. Impotente. Em Inhapim já tinha trator. O senhor que foi o comprador? Não. Já estava comprado, mas não estava pago. Devia aos tostes de coisa. Da Ford, Manhumirim. Então eu paguei o trator. Não, Manhumirim. Os tostes eram... Manhumirim. Aí, então, eu paguei aos tostes, inclusive o César Tostes, que era representante, eu paguei. Aí ele trator, um caminhão, a coisa que o Guilherme devia. Lá. Entendeu? Paguei tudo lá direitinho. É uma volta interessante essa, da gente dar uma repassada. Esse negócio da prefeitura de Inhapim, pouca gente sabe disso. Eu converso com o juiz. Mas por isso nós estamos aqui hoje para registrar. Nós três. Infelizmente os dois já morreram, né? O César, o Álvaro Lopes Abelha e o Demócrito. Estão mortos. O senhor que tem muita experiência dessa época política, olha se não é verdade em Caratinga. A UDN dá o golpe e depois o PSD vem e toma conta. Não é verdade? É verdade. A UDN era a veemência, né? Derrubava. Foi a UDN que derrubou o Getúlio, Tudo, os prefeitos todos aí. E eu fico imaginando... Depois vem o PSD e começa a coordenar. Mas é curioso que o professor Armando viveu uma situação dessa natureza. Era UDN, e hoje é PSD. Como é que foi que o senhor foi pescado? Eu fui o seguinte, o meu sogro, o Major Etienne, adoeceu. Entendeu? Então precisava arranjar um tabelião para sucedê-lo no cartório. Na ocasião, eles estão casando de pai para filho mesmo, né? Sim, Então, o Alberto Campos, que era sogro do Major Etienne, também é o denista. Alberto Campos, né? Venerável da loja maçônica, Caratinga, gente importante. Armando, Alberto Campos da Veiga? Não, Alberto Campos só. No Marcotinho. Sim. Então, nós precisamos conversar com o doutor Zé Augusto, que já era prefeito, né? O doutor Zé Augusto, nós precisamos substituir isso aí, etc. Muito bem, podemos. Os senhores me tragam a demissão. Qual é o filho do Major Etienne? É o doutor Euclides Etienne Arreguio, tal, doutor Maninha. Eu fui meu colega no Colégio Arnaldo, conheço aquela praga. Se ele aceitar, eu nomeio. Agora vocês têm que me aderir, né? Cooptação. Me dá a mão aqui, etc. Tanto é que depois o Albertinho Campos foi ser tesoureiro dele, né? Pois é. Que a prefeitura, o filho do Albertinho. Então, mas lá é casado com a Etienne, era irmão do Albertinho. E como é que o senhor explica essa situação em casa?
Não, minha mulher gostou, mas minha mulher gostou porque a minha mulher é irmã do doutor Mani, né? Não, mas eu digo em casa, não é da sua mulher, na casa política. Pois é. Como é que você explica? Eu fiquei lá, sou denista lá no estado do Rio, aqui eu fiquei... Como é que eu vou explicar isso pra mamãe? Aí, tu vai mas aí... Porque a UDN na cidade, ela se confundia com a esquerda, né? É o PT hoje? Exatamente. Então, vou te contar um caso. Eu cheguei aqui, houve um caso aqui, os alunos do Colégio Caratinga picharam a caixa d'água aqui em cima, né? Não tem uma caixa d'água ainda? Havia. Diz assim, cuidado que está envenenada a água da cidade. Puxa. Era o Bizuca do leite, uma turminha aí, de alunos do Colégio Caratinga. Fizeram aquilo. Um estrangeiro, como é que chamava? O estrangeiro que eles cismaram com ele. Aí, eu esqueci o nome. Aí eu sei que o Bizuca era o principal, o cabeçudo. O Catrinho Leite, né? Irmão do Robson Leite de Matos. Mora no Rio. Sim. Aí, o que aconteceu? A água está envenenada. Envenenada. Ninguém bebeu água, Caratinga, né? Não tinha outra água para beber. Nem carregava nas costas, o capeta. Aí, o delegado aí resolveu me chinchar, me prendeu. Ué, mas e qual a culpa do cartório? Porque o rapaz era meu aluno. Eu, como era o denista... Foi o senhor que mandou? Fui eu que incentivei. Lá fui eu para a delegacia lá. Fiquei preso até editar lá. Engraçado, o que eles descobriram nessa investigação, né? O que foi que descobriram? Conta pra ele. O que descobriu, professor? Deve ter alguma coisa. O negócio do filtro da escola e a caixa d'água com o negócio fechado. Registro fechado. Registro fechado. Isso eu descobri uma bobagem aí. Era uma brincadeira. Brincadeira. Foi mal interpretado. Era assim, lá na escola puseram uma seta e puseram assim, cuidado, água envenenada. Era do filtro. Certo. Mas não estava envenenado. Coisa de estudante. Aí o pessoal extrapolou. Água envenenada, paranoia da guerra. A cidade. Eu acho que o Lozito estava no meio também. O Lozito também estava. O Lozito era muito bagunceiro, viu? Esse dentista aí. É um grande dentista, aliás, né? Certo. Mas era bagunceiro também. Só mandou lá. Mas aí então, ele me levou para lá. O senhor aqui que faz campanha contra o Getúlio. Fiquei preso lá. Aí, o doutor Isa Freitas, que era médico, entendeu? Sim. Que lá foi meu padrinho de casamento também. Ele e o doutor Mendonça e tudo, foram na delegacia, sabe o que havia, né? Não, esse rapaz aí é responsável pelo estudante. Eu falei, meu moço, eu era solteiro ainda, né? Era solteiro. Eu tô carteira aqui de Niterói, tudo direitinho, né? Folha corrida, né? Daqui dali, nada. Aí, então eles foram na casa do doutor Gentil, ele prendeu a mim e o Bizuca do Leite, os menores também. O erro dele foi prender os menores. Então eles foram na casa do doutor Gentil, que é o juiz de direito, o doutor Gentil lá tem um professor e tem uns 3 menores presos na delegacia lá. A delegacia era ali perto da prefeitura, né? Atual. Certo. Aí apareceu lá o Geraldo Domingo, a justiça dele. Sim. Eu vim aqui com ordem do senhor juiz de direito requisitar o preso e os menores. E o senhor vai acompanhá-los. Até na casa do juiz de direito ali, doutor Gentil. Eu não conhecia ele, assim, agora que eu estou fulminado, né? Juiz de direito, não conheço essas pragas, né? Lá vou aí para. Aí chegamos lá, eu com o Bizuca, não sei o outro lá, 2 ou 3. O Walter Rezende, ele já morreu o Walter. Turma aí. Aí, o que aconteceu? O juiz está lá, o juiz estava frente. O senhor que é aquela sala do perigo mesmo. Sei. Recebia naquela varanda. O senhor que é o tal do professor Armando, sou o senhor. O senhor veio de onde? Eu vim de Niterói. O senhor é subversivo, alguma coisa? Não, senhor. Nada. Porque o senhor veio para cá? Eu fui convidado pelo Miguel. Miguel era comunista, né? Isso, estava bem arrumado, hein? Para cá, certo, tá certo. Mas o senhor tem algum dedo nesse negócio aí da caixa d'água? Eu falei, não, senhor. O senhor sabe quem é? Eu falei, não, senhor. Então, perguntou o delegado assim, e por que o senhor prendeu esse moço e os menores, sem minha ordem? Delegado. Eu que tinha que investigar, mas ficar preso até agora, esse almoço, essa hora, 3, 4 horas da tarde, isso é um absurdo, não é? O senhor faz o seguinte, o senhor solta esses moços, investiga no lugar direitinho, entendeu? E me torna fazer bobagem não, hein? O senhor transfere o senhor daqui. Lei seca. Lei seca. Aí que eu fiquei conhecendo o doutor Gentil. O Perico, a turma ali, né? Doutor Simini. Eu até ia perguntar isso, na hora que eu
É. Aí o doutor Semino depois foi colega do meu cunhado, que é médico. Pois é, como é que foi a relação do senhor com... Foi aí que começa essa relação do senhor com a família do Perico Semino? É. Quer dizer que o senhor também fazia parte daquele, como diz o Humberto do Jornal Caratinga, de um petit comitê ali, né? Exatamente. Porque o Perico Semino também era o denista, né? É. Eles eram o denista. A exemplo do Ulisses Guimarães era mais ou menos o Poá, não tem um negócio assim? A turma do Poá. A turma do Poá ali era o petit comitê. A turma do Perico Semino era o denista. Pois é. Então, por um motivo qualquer, eles se acomodaram, como também o Vargas Alegre, por exemplo, então era o denista, né? Que interessante. Foram se acomodando ali na política. É uma informação muito curiosa, porque todos tinham, acho que todos têm, né, pelo menos todos que observam esta história de Caratinga, essa visão da história de Caratinga, acho que todo mundo tem a impressão clara de que todas essas pessoas que o professor Armando acaba de revelar aqui, todos eram, na sua essência, e sempre foram PCDistas, o que na verdade é uma estranha curiosidade, né? Como é que eles passaram eu acho que eu falei PCDista, né? De denista para PCDista. Não, eu não sei se eu me expressei corretamente. A impressão é que sempre foram PCDistas desde a origem. Na verdade, nunca foram mutantes, né? E parece que a UDN em Caratinga, o PSD em Caratinga é uma espécie de a morte dos ideais, né? O sujeito vai perdendo a garra, vai ficando mais acomodado, vai explicando o mundo de uma maneira mais racionalizada. A gente, aqui, você sabe, normalmente o denista, ele é um sujeito impetuoso demais, né? A gente, quando é moço, intransigente. A gente enfrentava no Rio de Janeiro, cavalaria, naquelas regiões, lembra? Polícia especial, rapaziada, não é isso? Sem medir consequências. Sem medir consequências. Quebrava a barca, quebrava bonde, estava moda, né? Você sabe o que era. Coisa de estudante arruaceiro. A gente era arruaceiro mesmo. Principalmente a turma, o denista. Havia o Afonso Arino na ocasião, não é? Não é isso? Havia uns oradores bons. E a gente que, rapaz, gostava daquilo, né? Sim. E eram bons mesmo, né? Eram bons oradores. Bons tribunos, né? Bons tribunos. Não é isso? Então, se eu estou falando da vida, a gente vai ficando mais velho, vai vendo que isso é bobagem, não adianta. Você querer meter o peito em faca de ponta, adianta? Nem que ela esteja cega, né? Você vai avançar numa metralhadora ali, armada? Mas lá a impetuosidade determina. É isso que o moço faz. A impetuosidade. O bobo. Agora, a gente já deixou de ser bobo, né? Quem ficou vivo deixou de ser bobo, deixou? Manda o outro, vai. Não é, professor? Vai. Você vê que vai te acontecer. O que acontecer? Mas, professor Armando, vamos dar uma voltinha aqui. Nós falamos aí do Petit Comitê, lá daquela salinha do Perico Semino. Afinal de contas, o que acontecia naquela salinha? O que havia ali? Que todo mundo diz muito assim, poxa, aquela salinha ali trama coisas do Arco da Velha. É verdade? Não havia nada. É mesmo? A gente só conversava sobre a vida dos outros. Olha, por exemplo, um que saía lá de dentro. Isso não quer dizer que falava da vida dos outros. O Chiquinho Rezende saía de lá, né? E era? Ele é inimigo, não é? Não é isso? Tanto é que um dos que fazia discurso em Baporanga, político era eu, né? Sim. Por causa do Sebastião, do Miranda, Tatão Rezende, Chiquinho Rezende. Eu ia lá fazer discurso PCDista lá em Baporanga, não falava comigo não. Você sabe disso? Ele era comandante. Eu fazia. Eles riam muito, gozavam, almoçava na casa do Tatão Rezende, dos meninos do Fernando, que é filho dele, né? Deve existir mais ou menos uma conversa assim, né? Você vem aqui, faz a política, você pode fazer o que você quiser, mas nós vamos passar a perna em você, né? Você pode falar à vontade, mas nós vamos passar a perna. Isso é engraçado, né? Essas amizades. É amizade. Mas e a salinha? A salinha ali, a gente conversava tudo quanto é assunto. Vida de todo mundo. Falava dos outros. De tudo. Falava dos outros. Mas não saía com uma posição fechada sobre a ação. Mas isso mesmo. Mas ali não se organizava-se determinadas ações políticas? Não havia iminência. Não, exatamente. Aí que era a vantagem. Não havia nenhuma tomada política ali dentro. Você vê que o nosso amigo aí, como é que chama? Esse que foi prefeito nosso aí, como é que chama? De que época? O Cortes? Não, depois do coisa agora. Esse chapéu aí. Fabinho. Ele mesmo depois de sair do partido, ele não saía da sala do Perico Semino, né? É verdade. Entendeu? Ele não saía de lá, batendo papo. Então, exatamente, a vantagem é um terreno neutro ali.
Ele sabia da vida de todo mundo. Era mais um poder psicológico. Psicológico. É porque eu acho que eu achei a palavra correta, né? Era mais um poder de ordem psicológica, porque todo mundo fala assim, ali estão reunidos aquelas pessoas. O governo E paralelo. ali, cuidado, que ali é terreno minado. Minado. O Perico gostava daquilo, foi uma distração boa. Quem era, na verdade, aí já que o senhor fala no Perico Simini, quem era o Perico Simini? Assim, a pessoa Perico Simini. A pessoa é uma pessoa boa demais, né? Basta dizer que ele emprestava dinheiro aos outros, não cobrava juros, né? Todo mundo achava que cobrava juros. Cobrava não. Cobrava não? Não. Era engraçado, né? Interessante. O senhor disse que ele era o senhor já me contou que ele era um indivíduo muito mal aberto, né? Era. Era. Para os amigos dele era. E aquela questão do bezerro? Tinha um bezerro aí de que ele ia dar churrasco, etc. Mas churrasco nunca apareceu não, né? Ele era fechado assim, mas por exemplo, na parte que os amigos precisavam de um dinheiro, qualquer fazendeiro, iam lá, ele emprestava dinheiro logo, abria a mão. Mas se precisasse fazer um churrasco? Não. Morrer de fome. Só o senhor Rocha que tomava Conseguia tomar o bezerro dele. Bezerro dele e saco de café e tudo, o senhor Rocha tomava. Mas ia lá e tirava também. Se você quiser me meter na cadeia, você me mete na cadeia. Convenceu. Eu já parei. Já está roubado. Está roubado. Ria muito e ficava por isso. Com isso, hoje o senhor ainda tem uma amizade grande com o Dr. Simini, né? Tem. O Dr. Simini foi colega do meu cunhado médico também, no Rio de Janeiro. Eu fiquei sabendo depois. Foi colega de medicina do Dr. Adir Vaia de Abreu. Eles foram colegas em Leopoldina e no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Acompanhou mesmo, né? Engraçado, os dois. Agora me diga Eles são da mesma idade. Agora me diga uma coisa. O senhor teve uma vida assim tão atribulada, vamos dizer assim, atribulada, cheia de atividade, que quem olha para o senhor vê que o senhor tem uma característica assim do homem pacato. Né? Parece que é o filósofo. Né? O bom vivant, né? Está em todas, mas sempre de forma muito equilibrada. O senhor aposenta, quer dizer, tem o quê? Deve ter uns 8 anos de aposentado, por aí, né? Deve ter. Como é que o senhor está administrando a sua vida hoje depois de ter assim tanta atividade, né? Política, atividade eu estou bem, eu tenho uma família muito numerosa, tenho 12 filhos e 20 e tantos netos. Lá em casa é uma corriola constante, rapaz, não dá praia para andar não. Hein? Quer dizer que você não dá nem para dormir direito. Quer dizer que o senhor pensou que ia aposentar para ter uma vida tranquila? Tranquila. O meninado entra lá, aqueles netos sabe o que é? Neto não dá. Neto tem mais poder do que filho? Tem. Que é isso? Tá vendo? Neto é a República dos Netos. A República dos Netos, filho. Eles mandam na gente, viu? Mas e a autoridade? Como é que fica? A autoridade a gente não age mais não, hoje aqui perde a autoridade com ele. É o coração, né? Aí passa a governar o neto chega para ele, filha da puta. Fala direto. O filho assim, a gente enfiava nele o couro, né? Pois aí assim. E a gente vinha aí. Que engraçado. Filha da puta. Que engraçado. Que menino, né? Eu vou te bater. Bate, vai ver. Bate. Hein? É isso que se chama uma corcracia. A vida da gente O que o senhor pregou está sendo cumprido agora. E a vida da gente tem que ser essa mesmo, né? Tá certo, tá certo. É a vida de todo mundo normal, né? Como diz. Pedir licença ao professor Armando, ao professor Zé Ailton, sim, porque eu estou passando a minha hora, do meu limite de horário. Pois não, Tenho que visitar o meu sogro que está no hospital. Você foi no hospital? É. O que arranjou? Ele está com problema de coração, um problema lá de saúde que ainda não foi definido. Ele capaz de ser por causa dos gêmeos, né não, coitado? Não, não é não. Não é desgosto dos gêmeos, não? Nós só damos alegria para ele. Eu não digo nada, porque eu sou quem falou. Não, sou quem foi entrevistado. Eu sou quem entrevistado. Ele é que tem direito ele de tem direito de dizer. Não, estou perguntando. Quer dizer, é um problema seu, né? Se ele como advogado, ele vai me dar direito de defesa, né? Se a sua consciência falar que não, diga para ele que perguntar não ofende. Não ofende, não. Você diga se puder, né? O problema nosso lá não é um problema de mais trabalho que a gente está dando para ele, não. É que ele está com anemia, está com problema de saúde mesmo. Então ele tem que ficar no hospital um pouco até se recuperar, sabe? Isso é bom. Silvio, mas eu quero dizer aqui para todos, né, já deixa ali registrado naquela câmera que está ligada aqui na nossa direção, que para nós foi muito agradável estar aqui com o Silvio Abreu, né, esse iluminado da palavra e do humor em Caratinga, e que certamente a gente gostaria de tê-lo também numa outra oportunidade, em outras ocasiões,
quando formos, um minutinho, professor Armando, quando a gente for entrevistar umas outras pessoas, quem sabe você poderá estar aqui conosco, né, para esse registro, não é dentro da sua vida meio muito ativa, muito atrelada com horários. De qualquer maneira, as tuas horas, principalmente se for uma pessoa agradável como o professor Armando, que é meu amigo e meu professor também, né? Tá certo. Muito obrigado, hein? Eu que te agradeço. Mas, eu queria fazer um adendo seguinte, a faculdade, eu tive o prazer de requerer o reconhecimento da faculdade aqui, viu? Que Dom Zé Eugênio estava para Roma. O senhor que? Eu que requeri. Eu vou até precisar. Eu e o Paulo eu estou até precisando, né? Quer dizer, essa entrevista vai ser interessante. Eu gostaria até que o senhor falasse bastante sobre... Eu requeri. Vieram aqui 3 inspetores, o Joaquim Nunes era o diretor da faculdade e eu estava como vice-reitor, exercendo. O Dom José Eugênio estava para Roma. E nessa altura o senhor que foi... Eu e o Paulo era o secretário. O Paulo era o secretário, o senhor era o reitor em exercício. E o conselho curador era eu, o Zé Alemão, o Cortes, esse, como é que chama? Reverendo Uriel? Não, da faculdade nossa não. Faculdade não? Era o prefeito nosso antigo, o Fabinho. Fabinho? É. Tinha mais? Tinha, eu, Zé Alemão. Valdec? Não era não. O Valdec foi também numa... Havia três suplentes. 3 efetivos e 3 suplentes. Doutor Simini. Doutor Simini. Que mais tarde veio a ser também um presidente da fundação. O Joaquim Nunes era o diretor da faculdade, na ocasião. Então nós resolvemos topar o negócio de reconhecimento, né? Porque já ia formar a 3ª ou 4ª turma já, né? Tá certo. Eu me recordo, quer dizer, eu já estou curioso que a gente já vai fazendo também parte desse compondo da história, né? A gente que vai militando ali. O senhor sabe que quando foi o Conselho Estadual de Educação, na reunião que ele teve, veio o reconhecimento, estávamos fazendo um curso, eu, o professor Joaquim, uma especialização em Belo Horizonte, e então tomamos conhecimento ali, disse assim, a faculdade vai ser reconhecida hoje. E estávamos em Belo Horizonte nesse curso, e lá estava o Joaquim, nós estávamos no restaurante jantando, e nessa ocasião eu disse, então Joaquim, vamos tomar a decisão seguinte, agora eu vou telefonar nesse momento aqui do telefone público para a TV Itacolomi, porque vai entrar em noticiário daqui a pouco, e a TV Itacolomi, você talvez nem saiba disso, né? Não sabia não, eu vi na TV. Na hora eu telefonei e falei, eu quero falar com o departamento de jornalismo da TV Itacolomi. Dali da Avenida Amazonas, nós estávamos fazendo curso na Universidade Católica, então tinha um posto, ou não sei se tem agora ainda com um restaurante chamado 5.800, o nome do posto. Eu falei, ó Joaquim, eu vou telefonar agora, nesse momento, para a TV Itacolomi, e a TV Itacolomi pedia a ele para noticiar no Jornal da Noite que a Faculdade de Filosofia de Caratinga foi reconhecida. Isso vai ser uma notícia que todo mundo vai ver, porque todo mundo está sintonizado com a emissora. E telefonei. E uma coisa interessante que até hoje eu fico pensando, quer dizer, aquele telefonema meu, naquela hora. Eu não sabia disso, né? Pouca gente sabe disso. Eu não sabia que você telefonou. Né? Telefonei naquela hora, naquela hora, telefonei e achei interessante, foi a credibilidade, né, que houve por parte da emissora. Quer dizer, eu digo, olha, eu sou professor da faculdade, estou aqui com o diretor da faculdade nesse momento, mas tomamos conhecimento nesse instante do reconhecimento que a faculdade vai ser reconhecida, e como a emissora está sendo, o noticiário é sempre visto na região, e ela abrange toda uma vasta área, nós gostaríamos que fosse noticiado esse reconhecimento. E imediatamente nós estávamos assim com a televisão ligada, lá entrou o noticiário, era o jornal da Tupi, né? E logo em seguida a TV do Jornal da Tupi, Jornal Nacional da Tupi, e logo entrou. Assim, aí nós comemoramos na hora. Aí o pessoal desceu aqui na rua lá, soltou fogueira. Pois é, agora você imagina, né, que pouca gente sabe disso, né? Pois é, eu não sabia. Que eu era a pessoa que, eu não sabia. Se não fosse eu ali naquela... Eu vi no noticiário. Senhor Armando, noticiário lá na TV, vamos soltar foguete. Então vamos, até um grupo de alunos. Pedido. Os colégios, os professores do colégio ali, a notinha, tudo era formado, estava na faculdade, você lembra, né? Porque a gente não fala, ninguém perguntou, ninguém disse.
Né? Quer dizer, eu não sabia que eles estavam bazando no dia. Estávamos todos, eu, o professor Joaquim, estava na mesa o professor Lacerda, o professor Jairo Grossi, o professor Antônio Fonseca, o falecido professor Milton, também Milton, que era professor de latim, professor Milton. Do Brasil? Não, Milton. Ah, eu sei, aquele que... Eu sei. Professor de latim. Eu sei. Nossa das Graças também do senhor professor português. Foi. Estavam assim na mesa, reunidos, aí eu falei, vamos ver que vai noticiar. O rapaz da televisão disse que vai dar notícia. Eu falei, Zé, mas para que você vai fazer uma coisa dessa? Foi bom para nós aqui. Não, para que vai fazer uma coisa dessa? Para que vai fazer? Ah, você gosta de comunicação mesmo, então vai lá, eles não vão noticiar isso nada. As aulas aqui, os colégios, os professores da sala aqui, porque os colégios estavam esperando todos vinculados, isso. né? Esperando. Eu falei, não vai noticiar isso nada, né? Eu sei que foi foguetório danada. Pois é, que ótimo. Mas você não assistiu foguetório, assistiu foguetório, lá, mas nós comemoramos com o vinho. Só faltou a fotografia. A turma fez um foguetório danado aqui. Pois é. E professor Armando, mas a gente... E da família? O senhor disse que tem quantos filhos? Eu tenho 12 filhos. 12 filhos. O que são esses filhos do senhor hoje? O que eles são hoje? O que eles fazem? Hoje, sobre o seguinte, todos eles, quase todos, formaram aqui na Faculdade de Filosofia, né? As meninas, principalmente, né? Sim. Todos eles estão casados. O que fazem? Hein? O que eles fazem? Eu tenho a mais velha, atualmente é aposentada, né? Heloísa. Professora. Formada pela faculdade daqui, História. Sim. Tem o Alexandre trabalha comigo no colégio, é um diretor do colégio. A Giselda trabalha na delegacia de ensino, também trabalha no colégio da Senhora das Graças hoje. Já se aposentou também? No Estado? Na delegacia, já, no Estado. Já se aposentou. A Elciane é casada com um fazendeiro lá de Aimorés. Também, mas essa não fez o curso superior não, fez só o curso normal. Sim. O Ronald foi professor de Química lá na Universidade Federal, né? Em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. Minas Gerais. O Armando é médico, não é isso? O advogado. O Marcos. Advogado. Marcos é advogado. E tem as professoras de educação física? Tem a Jaqueline, é professora de educação física. Uhum. A Jana Maria é professora de educação artística, trabalha até no estadual também. Está lá no estadual. Então, a família está toda colocada. Graças a Deus, toda independente. Então a gente chega numa certa idade, comigo, esse ano eu faço 80 anos, né? Já, professor? Então a gente fica numa vida muito tranquila, né? Agradece a Deus. Porque pouca gente tem essa chance, às vezes, que a gente tem, né? Tá certo. Não é isso? E para a gente terminar esse bate-papo, porque já vai ficando longo, né? A gente poderia perguntar para o senhor o seguinte, quem foram os dos pais do senhor? O que eles faziam, o que eram? Meu pai era fazendeiro. Minha mãe era filha de fazendeiro. Meu pai era português. Quem era ele? Como é que chamava? Chama-se Alexandre da Silva. Daí vai a homenagem do Alexandre, seu filho. E minha mãe chama-se Adelgonda Alves. Como é que chama? Adelgonda. Ela é filha de tipo suíço, etc, né? É um nome curioso, né? Raramente a gente vê um nome desse. Uma coisa muito engraçada, as coincidências da vida, né? O meu pai foi administrador e delegado de polícia em Santo Antônio de Pádua com o coronel Florimundo Bequinop. Florismundo avô doutor Batista, avô doutor Humberto, um avô doutor Alemã, que está aqui, entendeu? Onde devemos nos encontrar, né? Deu uma volta, o mundo deu uma volta e... Engraçado, né? Meu pai era o homem de confiança deles lá. É isso aí, professor Armando. A vida vai revelando essas coisas pra gente, né? Vai dando uma volta, o mundo gira. Eu vim encontrar aqui o doutor Humberto aqui, né? Ele veio me encontrar aqui, o doutor Batista vai me encontrar, sim, você é o filho do Alexandre, rapaz, que é isso, papapá. Porque eu todavia estudei fora. Desde 10 anos eu saí de casa. Fui para o colégio jesuíta, andei por aí afora, tudo, né? Uhum. E essa atividade do senhor hoje, assim, o senhor sempre gostou de uma caçadinha, nós íamos perguntar isso, né? Até hoje. Sempre gostou de uma caçada, pescar. Né? É uma diversão muito boa. E como é que o senhor vê esses movimentos ecologistas, o movimento para o caçador, como é que é essa visão? O caçador, normalmente, ele é um conservador da natureza, né? O bom caçador, né? Não é o predador, não, né? Ah, sim.
Como o senhor explica isso? Porque nós, por exemplo, esse Parque Florestal aqui, foi criado pelo Clube de Caça e Pesca de Caratinga, né? O Parque Florestal do Rio Doce, Sabia, não? Pois é. Foi a turma que criou, para poder preservar essas espécies, né? Mas e como é que entra aí o caçador, o atirador lá, o pescador? Você pega um animal que está depredando a natureza. Na natureza, por exemplo, se houver, por exemplo, cutia demais numa fazenda, ela acaba com tudo quanto é pássaro ali, que ela come os ovos e os filhotes. Então, o predador da cutia, por exemplo, normalmente é a onça. Ou então o gado do mato, a jacatiri. Quando não tiver isso, a cutia acaba com todas as espécies de pássaros. Mas a natureza não tem essa regulagem natural? Mas acaba, né? Por exemplo, o Parque Florestal, por exemplo, tem onça, né? Sim. Que come cutia. Agora, por exemplo, aqui no Feliciano, a cutia é um predador perigoso. Acabar com as espécies de aves. Porque agora, o predador mesmo, que acaba com tudo, é o homem, né? Sim. Se não for controlado. Se não for controlado, ele acaba com tudo. Onde ele passa? Então, o caçador, por exemplo, vai lá, ele mata uma paca, por exemplo, para uma refeição com os amigos dele, né? O dono da fazenda, por exemplo. Quer dizer, ele não está... O senhor exercia uma função, pelo que eu percebo, uma função de caçador, assim, mais uma função de diversão. Era mais para ter um pretexto para fazer um ingresso no mato, passar horas. Um apuro. Era um pretexto. E os meus companheiros todos, nenhum deles fazia caça predatória, que não deixava, né? Tá certo. Não é isso? Matou um animal, acabou. Pegou determinado número de peixe, acabou. Então, agora, existe um predador que vai lá é para vender, para destruir. Entendeu? É igual o Feliciano, por exemplo. O Feliciano, por exemplo, ele é um conservador de natureza, né? Correto. O Roberto Abdala, ele não depreda nada lá, ele depreda o caçador. Aliás, conserva, né? Conserva. Que... Professor Armando, eu acho que a gente, parece que a tarde já vai aqui na nossa... nesse bucólico ambiente, tá né? bonito, tá agradável, né? E nós escolhemos exatamente com essa paisagem toda aqui, porque a gente termina com essa visão do caçador, do ambiente, do meio ambiente, né? A gente quer agradecer ao senhor por essa presença aqui nesse documentário, que a gente está organizando, conforme nós já falamos com o senhor, isso vai ficar reservado aí nos arquivos da Faculdade de Filosofia. A gente pretende fazer isso e também aqui na TV Sistec, que é essa TV educativa, que vai também organizar um programa para a gente ter essas visões todas, dessas pessoas que marcaram sua presença aqui conosco em Caratinga. Eu gostaria de saber se o senhor teria alguma outra coisa a dizer, assim, para terminar esse programa, para a gente poder encerrar. O senhor tem alguma palavra final? Aqui é o seguinte, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer que não foi perguntado? Não, absolutamente. Eu vivo muito satisfeito, gosto de Caratinga. Não pretendo mudar daqui. Acho que é um lugar ideal para se morar e para se criar família. Um lugar que a gente pode ainda assistir uma coisa dessa aí sem perigo de um assaltante nem nada. Então, nós temos um ambiente ainda bom, educacional em Caratinga. Temos bons colégios, boa faculdade. E os filhos de Caratinga que saem daqui, lá fora, estão brilhando. Então, apesar de tudo, e apesar de alguns ainda não concordarem com isso, Caratinga é um celeiro de homens, de mulheres, alguns até excepcionais. Tá certo, professor. Muito obrigado. Tá, muito obrigado por essa... prazer meu. Tá bom. Esse então na vida, né? Tá ótimo.